PET 2, semana 2, nono ano. Bom dia, nono ano. Hoje nós temos um desafio enorme, 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 imenso. Nós vamos fazer uma semana, estudo que a gente gasta 3 meses na sala de aula. Tem jeito, professor? Vai ter que ter, né? PET veio assim. Vamos lá? É o seguinte, pessoal. Não é tanto assim também. É o seguinte, durante o movimento durante a República, Primeira República, houve uma série de movimentos que contestaram, que eram contra ou a República em si, ou contra alguns aspectos republicanos. Então nós vamos ter aqui uma série de movimentos republicanos, certo? Aqui no Brasil. Nós vimos na semana passada que a República Brasileira formada, ela não favoreceu, ela não mudou muito a situação dos mais pobres, eles continuavam muito vulneráveis. Quando foi se percebendo que houve uma mudança no país, uma mudança de status, basicamente, né, de monarquia para república, mas várias outras questões continuaram permanecendo, vários grupos sociais começaram a se revoltar por aí. E foram vários, vários, vários. O PET pede para você fazer uma pesquisa rápida. Eu deixei uma série de pequenos vídeos para você ir assistindo. Deixei um texto não muito grande, mas um texto que resume bem cada um deles, para você ter pelo menos uma noção. Quando voltar presencialmente, obviamente nós vamos reestudar essas questões, que elas são movimentos importantes, certo? Então o seu PET vai pedir para você fazer essa tabelinha, aí você pesquisa, faz, já deixei uma série de indicações. Contextualizando globalmente, nós vamos ter aí no início da República Brasileira também, né, logo no começo, os movimentos operários, né, aí pergunta aqui sobre o impacto da Revolução Russa. Para a gente lembrar, então, na Rússia, nesse momento, em 1917, acontecia a Revolução Comunista, a Revolução Socialista. Os trabalhadores começaram a assumir o poder, a tirar as propriedades privadas e colocá-las todas nas mãos do Estado, dividir as terras, dividir os bens entre os trabalhadores. Os trabalhadores ganharam uma série de direitos que, obviamente, muitos deles tinham vindo para cá durante os períodos de conflito, e essas ideias começaram a circular aqui no Brasil também, fazendo que esse movimento operário brasileiro ganhasse força e pedisse leis. Por que pedir lei, professor? Porque não tinha lei trabalhista, lei de fato para os trabalhadores, como tem hoje, né? Uma jornada de trabalho que você não pode exceder, você tem um salário mínimo, você tem um sistema de aposentadoria que está meio no fim, mas ainda existe alguma coisa. Você tem também fundo de garantia, férias, um dia de trabalho, um dia da semana, aliás, para você ficar em casa descansando. Nada disso tinha por lá, entendeu? Então as pessoas não tinham nenhum direito trabalhista. Então era uma reivindicação. E aí vieram outras revoltas que são muito interessantes da gente estudar. Algumas foram bem simples, foram pontuais, foram locais, né? Por exemplo, como a Revolta da Armada, que foi no Rio de Janeiro, uma tentativa de atacar lá na Baía da Guanabara. Nós tivemos um movimento mais simples, que foi a Revolta da Chibata, também, que aconteceu no Rio de Janeiro, basicamente o polo dela, que os marinheiros se revoltaram contra os castigos físicos. Castigos físicos? Isso, pessoal. Os marinheiros apanhavam de chibatadas muito depois que a escravidão já tinha acabado. Não era como é hoje, o pessoal da Marinha passa no concurso, coloca aquele monte de medalha, um militar, graduado e tal. Não, o marinheiro era qualquer um que quisesse, que tivesse um jeito, que tivesse precisando, ia lá, ia ser o marinheiro, e eles apanhavam dos grandes chefes, que obviamente tinham seus privilégios. Então não era bem simples assim. É uma revolta interessante de você estudar, mas ela é mais pontual. Nós tivemos então de maior, que a gente pode colocar uma expressão um pouco maior, a revolta de Canudos, que foi um movimento chamado Messiânico de um Salvador, no caso o Antônio Conselheiro, que criou uma comunidade na Bahia, uma comunidade completamente diferente do sistema republicano. Ele era um monarquista, ele achava que não devia ter proclamado a república, e ele queria uma série de questões, como por exemplo, uma justiça social para as pessoas lá no seu grupo lá de Canudos, elas tinham uma certa igualdade que era bem interessante. É um movimento bastante interessante de ser estudado. Tem um filme que era minissérie da Globo, Canudos, que virou filme, se vocês tiverem tempo para assistir. Ele é um pouco longo, mas é muito legal. É um filme bacaninha de se ver, conta a história direitinho, certo? Nós temos alguns outros curiosos, como o movimento tenentista, que, quando os tenentes liderados pelo Luiz Carlos Prestes também se revoltaram contra a República, mas um pouco mais à frente no tempo. E uma que é bem curiosa, que eu gostaria que, se vocês pudessem aprofundar um pouquinho dela, que é a revolta da vacina,
Quando os sanitaristas quiseram vacinar as pessoas no Brasil, eles não queriam vacinar não, achavam que não devia vacinar, porque não podia mostrar o corpinho, porque isso ia nos matar, uma série de coisas. Gente, foi uma revolta assim, ai não quero. Não, foi revolta mesmo, reviraram carros, teve conflito, teve uma série de coisas. Bom, a gente está vivendo algo mais ou menos parecido aqui no Brasil, né? Tem muita gente que está aí negando a vacina, negando a ciência, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, já temos praticamente como combatê-la, que é a vacina, e as pessoas também não estão querendo. Será que a história se repete? Lembra das mudanças e permanências? Algumas ideias continuam por aí? Bom, pesquisa um pouquinho sobre a revolta da vacina, que vale muito a pena. Bom, depois tem um texto bem simples, uma questão de marcar. Pessoal, é muita coisa para uma semana só, eu sei. Eu tentei diminuir o máximo possível nas questões, tentei simplificar o máximo que eu pude, mas infelizmente o PET vem pronto, ele veio do governo e é isso aí, pronto. As atividades complementares, nós vamos aprofundar algumas questões que a gente pensa, os professores pensam que ficaram um pouco mais falhas e que deveriam ser um pouco mais aprofundadas. Combinado, pessoal? Então faz a atividade, leiam os textos que eu estou indicando, vejam os vídeos na medida do possível. Eu sei que às vezes consome internet, eu sei que nem sempre é possível fazer isso, mas na medida do possível, faça quando der, tá bom? Grande abraço para vocês. Se tiver alguma dificuldade, pode sempre nos chamar aqui, tá? Abração, pessoal. Até a semana que vem.